Que legal, né? Só para dizer a vocês que, né, você que está nos visitando, esse mês de julho, nós estamos fazendo aqui na igreja só os novos. É quem nunca pregou na igreja. Mas tem gente que nunca pregou mesmo. E graças a Deus tem sido sempre uma bênção. Vanessa é seminarista, né? Terminou agora, passou direto. Tua irmã está ali, ó. Diaconisa está só te medindo ali e tal. E eu estou muito feliz. Foi cada palavra assim, muito do coração de Deus mesmo. A gente falou sobre Dorcas, sobre Mefibosete. Hoje eu não sei o que vai ser. E semana que vem será auxiliar Carla. Você pode dar glória a Deus? Amém? Então tá bom, né? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida da Vanessa. Senhor, abençoa a vida da tua filha, que ela venha com uma palavra de poder, moderação, amor, que nos desafie, Senhor. Usa a vida da tua filha, que a tua unção, que ela seja uma profetisa em tuas mãos, seja a boca de Deus, Senhor. Eu escolho ser boa terra para esta palavra. Usa poderosamente em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Eu gostaria de compartilhar algo com a igreja. Que assim que o pastor, quando o pastor me convidou para fazer seminário, eu falei assim, vou fazer, está todo mundo fazendo. E aí no primeiro dia de aula, o pastor Jonathan me perguntou por qual motivo eu estava fazendo o seminário. E eu disse para ele que era apenas para adquirir conhecimento. E ao longo desses 2 anos, eu entendi e percebi que o seminário fazia parte do meu processo. Muitos desafios eu precisei vencer para poder chegar aqui. E por conta disso, eu escolhi como tema da minha palavra, cumprindo o propósito e vencendo o medo. E eu gostaria de convidá-los a abrirem Esther, capítulo 4. Eu vou estar lendo do versículo 8 ao versículo 17. Amém? Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e que lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei, para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. E então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenado a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Eu creio que muitos aqui conheçam a história de Esther. Esther, ela era órfã, foi criada por Mardoqueu e se tornou a rainha da Pérsia. E o que mais me chamou a atenção é que nesse momento, Mardoqueu e Esther conversavam sobre o plano de Amã para destruir o povo de Israel. E Esther, no versículo 13, ela diz a Mardoqueu que naquela época existia uma lei, que se ela entrasse na presença do rei, ela poderia morrer. E Mardoqueu pedia a ela ajuda, para que ela intercedesse pelo povo. E Esther,
naquele momento, não permitiu com que o medo a paralisasse. Ela não deixou de fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. E no versículo 14, Mardoqueu diz assim a Esther: se ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que se tornaste rainha. Nesse momento, Mardoqueu lembra a Esther do propósito de Deus na vida dela. Esther não foi chamada apenas para ser a rainha da Pérsia, mas sim para ser usado como instrumento de salvação para aquele povo. E eu, durante muito tempo, não entendia o propósito de Deus para a minha vida. E Esther, ela se preparou durante 3 dias e 3 noites para entrar na presença do rei. E eu, muitas das vezes, não consegui vencer o meu medo porque eu nunca me preparei o suficiente para poder enfrentá-los. Esther se preparou para poder entrar na presença do rei. E isso me chamou muita atenção porque me fez refletir em como será que temos nos preparado para entrar na presença do rei. Será que a gente tem entrado de qualquer jeito? Será que a gente tem se preparado? A preparação, ela é um caminho que gera intimidade com o Senhor. E o que eu tinha, será que seria falta de intimidade com o Senhor? E quando eu comecei a refletir sobre esses versículos, o Senhor me trouxe à memória lá em 2020, quando a diaconisa Esther, quando começou a pandemia, e a diaconisa Cristina disse para mim assim: estávamos somente a gente aqui mesmo na igreja, porque naquela época não podia ter ninguém. E aí a diaconisa Cristina falou: Vanessa, o Senhor diz que Ele vai te dar um presente por conta da sua fidelidade. E eu falava assim: Senhor, eu? E aí foi se passando alguns dias, e no sábado, que eu estava em casa, um sábado normal, eu estava de folga, e aí decidimos, eu e meu marido e a minha mãe, irmos na casa da minha sogra. E quando chegou lá, na metade do caminho, a minha mãe passou mal, e em questão de minutos, ela estava entubada. E eu, desesperada, porque tudo naquele momento me trazia desespero, eu liguei para a pastora, para o pastor, eles oraram por mim, e foram se passando durante alguns dias. Ela se manteve entubada, se manteve internada. E aí, todas as visitas, que eram bem pouquinho, de apenas 15 minutos, eu sempre falava para ela assim: eu não vou entrar, eu não quero ver, eu não quero ir lá. E aí, Lucilene estava com algumas outras coisas para fazer, e eu falava para a Vanilza assim: Vanilza, para quem não sabe, eu tenho uma outra irmã que é gêmea, e ela não é convertida. E eu falava assim: Vanilza, vai lá, fala de Jesus para minha mãe. Fala para ela que ela tem que voltar, que ela tem que aceitar Jesus, que ela tem que vir para mim, que ela tem que voltar, ela precisa ser salva. E assim foram durante alguns dias, e eu sempre estava lá, mas nunca entrava. Até uma quarta-feira, que a minha cunhada me ligou e falou assim: Vanessa, eu preciso que você traga algo para sua mãe, eu não lembrava o que era. E aí, quando eu saí do trabalho, eu fui lá levar, e aí ela falou assim, na porta do CTI para mim: Vanessa, você quer ver a sua mãe? Aí eu falei assim: não, porque tudo para mim era não, eu não quero e eu não consigo. O dilema da minha vida era esse. Tudo que me pediam para fazer, eu falava assim: não, eu não consigo fazer. E aí ela falou para mim assim: Vanessa, pode ser que seja o último dia que você veja sua mãe. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, e aí eu entrei, com muito medo, né? E aí quando eu cheguei lá, eu fiz uma pequena oração, muito curta. Falei assim: Senhor, salva minha mãe. E eu orei, e aí ela franziu a sobrancelha, e uma lágrima desceu. E aí o desespero me tomou, e eu saí correndo. E o porquê Deus está contando isso para vocês? Porque muitas vezes passamos para os outros o que o Senhor dá para nós fazermos. Eu passava para a Vanilza a responsabilidade de orar pela minha mãe, ao qual Ele deu para mim fazer. Quando eu orei, quando eu saí, a minha mãe, na quinta-feira, a minha cunhada me ligou e falou assim: Vanessa, sua mãe vai ser estubada. E aí ela foi estubada, na sexta-feira ela ficou bem, no sábado como se nada tivesse acontecido, no domingo muito menos, na segunda ela teve alta.
E eu não estou querendo dizer que o Senhor não poderia usar a minha irmã por ela não ser convertida. Até porque o Senhor, ele não precisa de ninguém. Ele usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Só que o Senhor, Ele queria ministrar um milagre na vida da minha mãe através de mim. Eu, que achava que não era nada, que não era ninguém, que não poderia fazer nada por ninguém. E aí, quando eu parei para pensar, eu falei assim: Senhor, eu passei para as pessoas, para a minha irmã, aquilo que o Senhor queria fazer através de mim na vida da minha mãe. O que eu tenho feito com as pessoas que eu não conheço? Quantas pessoas passaram por mim, por eu ter medo de dizer da tua palavra, do teu amor? Quantas pessoas eu deixei passar, eu deixei ir embora por medo, porque o medo me paralisava. E eu creio que muitas pessoas aqui também tenham sido paralisadas pelos seus medos. E quando eu comecei a orar ao Senhor em agradecimento pela vida da minha mãe, o Senhor ministrou no meu coração que o presente dele para mim não foi apenas ter a minha mãe de volta, mas foi reconhecer quem eu era diante dele. Foi entender qual era o meu propósito diante dele. Porque quando a gente entende o propósito que o Senhor tem para fazer através de nós, Ele nos capacita. O Senhor, o Madorqueu, ele disse bem a Esther: se você não fizer, o Senhor irá fazer de outros modos. Ele usará de outros meios para salvar o povo de Israel. Mas o Senhor não queria usar outros meios. O Senhor queria usar Esther. Assim como o Senhor quer usar vocês. Assim como o Senhor quer me usar para ser instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Para ser usada por outras pessoas. Esther se preparou durante 3 dias e 3 noites, entrou na presença do rei, vestiu as suas vestes reais e o rei estendeu o seu cetro para ela. E ela, sábia, inteligente da maneira que ela pediu ao rei para que fizesse um banquete, aonde ela, o rei e a mãe estivessem. E ali ela revelou ao rei todos os planos que a mãe tinha feito para destruir o povo de Israel. Em nossas vidas, amados, nós teremos Madorqueu, aquele que nos leva rumo ao propósito, aquele que nos ajuda, aquele que segura na sua mão. Eu costumo dizer que eu só faria o seminário novamente se eu tivesse o seminarista que o Senhor escolheu para estar do meu lado. Porque foi os que mais me incentivaram, além do meu pastor, é claro. E a da pastora, porque antes mesmo de eu acreditar que eu era capaz, eles acreditaram em mim. E quando Esther, contou ao rei sobre tudo que Amã tinha planejado, eu lembrei que existe Madorqueu e que também existe Amã. Aquele que planeja, aquele que articula, aquele que por uma mensagem, por uma palavra te leva à morte. E se você não estiver em intimidade com o Senhor, em uma constante preparação, você não vai saber discernir quem é Madorqueu e quem é Amã na sua vida. E aí, Amã morreu da mesma maneira que ele articulou matar o povo de Israel. Ele fez uma forca para matar Madorqueu. E quando Esther contou para o rei tudo que ele havia planejado, o rei deu a ordem de que matasse ele da mesma maneira que ele queria matar Madorqueu. E Madorqueu foi levado à morte. Assim são como o Senhor faz com aqueles que articulam para nos levar à morte. O Senhor, Ele faz os seus inimigos, aquele que articulou, aquele que planejou te matar, morrer da mesma maneira que ele tentou te matar. O Senhor, Ele escolheu aqui, Ele escolheu Maricá, para fazer uma tenda, onde muitas pessoas serão convertidas, onde muitas pessoas serão libertas, onde muitas pessoas entrarão na presença do Senhor e Ele vai usar você, porque Ele nos escolheu. Nós fomos chamados para anunciar a salvação aonde quer que nós estejamos e aonde quer que nós
onde quer que nós estejamos, a gente precisa falar da palavra do Senhor. O Senhor, Ele não disse ir de pregar o evangelho a quem você quer ou para quem você quer. Ele diz, e vai e prega o evangelho a toda criatura. E que o Senhor, e que vocês não permitam, amados, ser paralisados pelo medo. Tudo para mim me causava desespero. Tudo para mim eu não era nada. Eu não era ninguém. Eu tinha medo de tudo e de todos. E hoje me ver aqui falando da palavra do Senhor é algo que é muito gratificante para o meu coração. Eu achava que eu nunca ia conseguir, que eu nunca seria usada pelo Senhor. E estou aqui. E tudo isso só aconteceu porque eu rasguei o meu coração diante do Senhor. Todas as vezes que tinha algo na igreja que eu não conseguia fazer, eu saía daqui frustrada. E eu só não morri porque eu tinha profetas na minha vida. Porque eu tinha pessoas que falavam para mim, Vanessa, você vai conseguir. Vanessa, você é mulher de Deus. Eu nunca vi isso. Mas eu me permiti ser usada por Ele. E quando eu disse assim, Senhor, até quando que eu vou viver dessa forma? Até quando, Senhor, que o pastor vai me pedir para fazer uma oração e eu vou dizer que não? Como que eu vou salvar outras vidas? Como que eu vou anunciar a salvação para outras vidas se eu não consigo nem orar? E o Senhor, Ele me capacitou. E quando a gente rasga o nosso coração diante do Senhor, Ele nos transforma. E eu fui transformada por Ele. Quem me viu antes e me vê hoje, não que eu seja perfeita, mas eu tenho mudado muitas coisas na minha vida. Eu me tornei uma melhor mãe, uma melhor filha, uma melhor amiga. Eu me tornei tudo que eu sou hoje porque eu rasguei o meu coração para o Senhor. E quando a gente rasga o nosso coração para Deus, Ele nos usa, amados. E eu estou muito nervosa. O pastor até disse, não fala isso. Mas eu estou. E eu sou muito grata ao Senhor pela vida dos meus pastores. Porque eles foram mais do que eu na minha vida. Eles me levam rumo ao propósito. Eles seguram na minha mão quando eu mais preciso. E nós temos o propósito de juntos morarmos no céu. E que o Senhor possa te usar, amados. Que você se permita ser usada por Ele. Porque quando a gente nos permite ser usada pelo Senhor, a gente é transformado, a gente é usado, a gente alcança outras vidas. E eu queria deixar um versículo que está escrito lá em Efésios 1:4. Amém? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, você passa pelo processo. O seminário, ele fez parte do meu processo. Eu tive que vencer muitas coisas para poder conseguir chegar até o fim. Eu tive que vencer muitos desafios para estar aqui hoje. E quando a gente está com o nosso coração disposto, a gente pode ser usado por Ele e seremos usados por Ele até que Ele venha. Que coisa linda, né? Vamos ficar de pé, ministrar uma canção ao Senhor, já que você tem um propósito. Essa história de Esther é linda. Ela começa linda.
Quando a Bíblia fala em Marcos 16:15, Jesus bota a missão da igreja. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse é o nosso propósito. O convencimento é o Espírito Santo que dá a vida das pessoas. Mas eu queria que você falasse para o seu amigo aí, né? Você tem um chamado. Pode vir mais pra cá. Quer ficar do lado de cá? Melhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vamos dizer lá de cima. Queria que você falasse com a pessoa que está do seu lado assim, ó. Nunca esqueça que você tem um chamado. O que acontece quando a gente esquece, quando a gente se perde do propósito, nós esquecemos o processo. E qual foi o processo? Essa noite que Deus mostrou para Vanessa, o processo de vencer o medo. Amém? Vamos dizer: eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. diga isso. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Diga! Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho
mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Não, eu sei que Deus não abre mão de mim. Não, eu sei que Deus não abre mão de mim. Não, eu tenho chamado. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Eu quero, nessa noite, chamar você para vir aqui à frente. Você que está buscando de Deus, querer saber de Deus. Senhor, eu quero saber de Ti qual é o meu propósito. Como igreja, nós sabemos, o nosso propósito é pregar o Evangelho. Né? A gente sabe disso. Mas eu queria ser mais específico. Você que está buscando de Deus um direcionamento para a sua vida, de propósito. Quero chamar você a sair do seu lugar. Eu só vou orar por você, mas você vai colocar diante de Deus. Senhor, qual é o meu propósito? Meu propósito é pregar o Evangelho, lógico, mas como isso vai acontecer? Há alguns que têm chamado pastoral, alguns que têm chamado para serem missionários, alguns que têm chamado para serem mantenedores, intercessores, ministério de música, tantas coisas que tem na igreja, tantas coisas. Aqui em cima do altar, isso aqui é uma plataforma, ela até nos projeta, mas o que nos projeta no céu é o nosso lugar de oração, o coração quebrantado, não é um talento que a gente possa ter. Um talento sem passar pela cruz, meu amado, é perigoso e leva a pessoa ao fracasso, porque ela confia na sua própria força. Então eu queria chamar você que está buscando de Deus essa direção para a sua vida. Você vem aqui na frente, isso mesmo, sai do seu lugar. Essa é uma noite de respostas. A Vanezinha venceu, eu acho que é um dos maiores desafios que temos. Ou você acha que Deus não tem nenhum propósito na sua vida? Será que você se sente assim tão inferior, que você se olha no espelho e fala: eu acho que Deus não tem nada para mim não. De repente você se olha assim, né? Hoje é um culto para crente, né? Eu acredito que vocês que não vieram, vocês já sabem o ministério de vocês. Eu estou aqui na frente também, porque eu sei que eu sou um pastor. Sei. Deus me deu alguns talentos, eu tenho multiplicado esses talentos, eu sei. Mas espera aí, Deus tem mais. Se a gente perder o desejo de descobrir os propósitos de Deus na nossa vida, a gente está perdido. Não, eu já toco na igreja. Meu propósito é ser um músico dentro da igreja. Será que é só isso? Eu
Eu já sou pastor, eu já sou um diácono, então o meu propósito é ser um diácono. Será que é só isso? Será que Deus não tem mais? Eu acredito que no livro de Atos, quando o Senhor coloca no coração dos apóstolos a necessidade, quando os apóstolos percebem a necessidade na igreja de diáconos, são escolhidos 7 homens. Desses 7 homens, há relato de 2 homens que não foram só diáconos. O primeiro foi Estevão, cheio do poder, que fazia sinais e maravilhas. E a Bíblia diz que ele começou a pregar com autoridade. Ele morreu apedrejado, o primeiro mártir. Esse era um propósito, de servir de exemplo para nós. Depois um outro chamado Filipe, estava pregando em Samaria, gente se convertendo, a glória de Deus na vida daquele homem. Deus fala: agora eu tenho um propósito para você, vai lá para o deserto. Se encontra lá com um servo da rainha lá da Etiópia, ele se encontra lá e o cara se converte. Diz a história que ele se tornou um dos maiores missionários lá na Etiópia. A gente precisa conhecer isso. Senhor, eu quero nessa noite, Senhor, em agradecimento por essa palavra tão poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Com esse exemplo de Vanezinha vencendo o medo para descobrir o propósito. Quantos aqui estão aqui nesta noite, Senhor, aqui na frente, vencendo os seus medos, vencendo os seus desafios, Senhor, colocando diante de Ti não um questionamento de Deus, mas um questionamento: o que Tu queres para mim, Senhor? Deus, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Espírito Santo, a partir de hoje, aquele chamado, o propósito na vida dos meus irmãos, comece a despertar na vida de cada um, Senhor, que está dizendo: Senhor, qual era o propósito? Sabemos que é pregar o evangelho a toda criatura, mas em que forma? É uma forma pastoral, missionária, é uma forma como músico, é na forma de um advogado, de um juiz, de um médico, Senhor? É numa loja, é um professor de educação física, é um fisiculturista, é um mecânico de helicóptero, é ser um militar, é ser, Senhor, das forças, Senhor, de segurança. O que Tu queres? Fala, Senhor, aos nossos corações, ao coração de cada um, e que cada um descubra pelo Espírito Santo o propósito, Senhor, porque uma vida com propósito é uma vida viva. Uma vida com propósito é saber de onde viemos e onde queremos chegar. E eu repreendo nessa noite todo laço, toda a influência do inferno sobre as mentes, dizendo: olha, não é para você, não é para você. Eu ouvi, porque Satanás ouve o que a gente fala, dizendo para você: não vai acontecer, dizendo para você: não é para você. Eu digo em nome de Jesus que Satanás está repreendido, e declaro em nome de Jesus: você vai descobrir pelo Espírito Santo e pela intimidade o teu propósito, e o Senhor vai te capacitar de uma maneira sobrenatural. Então lance fora todo medo e sejam cheios do Espírito Santo. Quem concorda, diga amém. Então está feito. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluias. Nós já vamos encerrar. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que palavra do coração de Deus. Não sei por que ela acabou, gente. Por mim, ficava aqui falando. Que coisa linda. Órfã. Mefibosete sendo restaurado. Esther sendo um instrumento de salvação. Esther foi um instrumento de salvação do povo de Israel. Até hoje eles festejam esse momento. É a festa do Turim, não é isso? É Purim, é a festa do Purim. Até hoje eles comemoram essa festa. Ela é uma das mais importantes para o povo de Israel, é essa festa. Daí vem a expressão: fez a forca, fez a própria forca para se enforcar. Foi o que aconteceu com Hanani, acontece isso com ele. Ele fez a forca, todo feliz, e detalhe, morreu ele e a família. Acabou aquela geração.
mas os que confiam no Senhor permanecerão. Você pode dar glória a Deus? Aplauda ao Senhor. Que bom, né? Não dá nem vontade de ir embora. Fala sério. Tá cada vez melhor, mano. Olha, vem domingo de manhã, escuta o que eu tô te falando. Vem domingo de manhã porque o céu tá ficando bem baixinho. Como diz, não falo nada, só aviso. Amém? Erga sua mão direita comigo, vamos dizer juntos? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diga amém. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Isabela, a mamãe, prazer ter vocês aqui conosco, tá bom? Deus abençoe a vida de